Oi, gente, bem-vindo à minha terra. Nunca mostro aqui dentro de casa, né? Mas só para vocês terem uma ideia como tá a minha vida, eu preciso um lugar para minhas sementes, mas olha só como é que tá a minha cozinha. Tá meio escuro o vídeo, né? Mas faz muitos meses que eu não como na minha mesa. Tudo isso são sementes, as sementes que eu passo para vocês, né? Potinhos de cada variedade, né? Para não perder elas, algumas ainda secando. Primeiro se seca, se tira da planta, aí se deixa todos os insetos saírem, depois se peneira, depois se aereia e aí o resultado final vai ser uma semente limpa. Aí a gente vai deixar por uns 3 dias secando aqui em cima da mesa e depois ela é envasada. Então, a realidade da minha casa agora é isso. Tudo em cima da mesa. Mas agora eu quero mudar um quarto e aí tudo isso vai para lá. Para poder ter, né, um almoço sentada na mesa, tranquila, né? Que faz tempo que eu não tenho isso. Lembra que no último vídeo eu mostrei que tinha um ninho de passarinho ali numa orquídea? Olha, eu tô escutando porque aquela ali é a janela onde eu trabalho. Eu fico escutando piadinha de filhotinho todo dia. Vamos ver, porque eu ainda não fui olhar. Vamos ver se eles nasceram. Não sei. Tomara que sim, né? Adoro quando tem filhotinho no jardim. Vixe, gente. Desapareceu o ninho. Talvez o bem-te-vi pegou. Assim é a vida, né? Às vezes a gente fica feliz por algo, mas desaparece. Bem-te-vi é um passarinho bonitinho, mas ele é bem desgraçado nisso, assim. Ele come muito filhotinho. Come muito ovo também, né? Mas faz parte, né? Algum dia a gente encontra outro ninho por aí. Mas em algum lugar tem filhotinho, porque eu escuto piada dele nessa região toda, tá? Então deve ter. Ou quem sabe eles saíram mais rápido. Não, mas não pode ser. Uma semana não tem como ser. Mas bom, em algum outro lugar aí tem passarinho, porque eles estão cantando muito. Dá pra escutar. E parece canarinho. Tá? Bom, tem algumas coisinhas que começaram a florescer aqui no jardim essa semana e quero mostrar para vocês, porque foram várias surpresas bem legais, assim. Eu acho que foi por causa daquela chuva grande que deu e agora tá fazendo muito calor hoje para chegar a 40 graus de novo, né? Então é bastante temperatura e algumas plantas gostam disso. Que nem as crinums brancas estão super floridas e eu já tinha falado delas no vídeo em espanhol também, que elas são muito boas para atrair morcegos e besouros, que a gente esquece que são polinizadores, mas eles são super importantes também. Os ageratos, todos eles estão floridos. Esse está menos, porque ele está num lugar mais seco. Mas são flores muito bonitas, tanto para beija-flor, como mariposas, borboletas também, né? Eu gosto, quero colocar em vários lugares do jardim, né? Ali para trás também tem em vários pontos do jardim. Olha só essa luz, que coisa mais linda, né? E a primeira vez que floresceu aqui, que é uma das plantas mais cheirosas que existe, são as gardênias. Olha ali, uma aranha, esqueci o nome dela, vou deixar aqui. Mas essas aranhinhas aqui gostam de pegar muito inseto e principalmente abelhas, tá? As abelhas vêm se alimentar na flor e elas ficam escondidinhas assim embaixo e pegam elas, tá? Mas faz parte também, né? Então a gente tem que respeitar elas. Elas ficam muito nas dálias também. Acho elas muito legais. Aranha caranguejo. Aranha caranguejo é o nome dela. Ali tá ela. As gardênias são muito cheirosas e é um arbusto de porte mediano. Ela ainda tá pequenininha aqui. E vai dar essas flores super cheirosas que gostam de ficar um pouco na sombra, tá? Então a gente às vezes não sabe o que colocar em locais mais sombreados, que tenha bastante flor. Bom, a gardênia, a camélia também são plantas muito boas para isso, tá? E aqui, como é uma zona que está na frente do meu quarto, eu gosto que ela tenha umas cores um pouquinho mais tranquilas, então o branco domina nessa região. A gente já viu ali o crinum, que é branco também, a gardênia, que é branca. Aqui a millenrama começou a florescer também, então a gente vai ter a millenrama branca. Ali atrás a gente vai ter as digitalis brancas também. Tudo tá nesse tom por aqui. A gente aqui tá embaixo de um eucalipto globuloso, que as folhas também
são meio brancas, tudo então vai estar mais nesses tons. Aqui a gente vai ter a Erica Carne, eu vou deixar uma foto para vocês, que também vai ser branca. A gente tem uns pelargônios brancos, o boldo branco. Então muitas coisas nesses tons por aqui. A Mil em Rama é uma que eu amo, tô tentando buscar outras cores. Se vocês sabem, quem tem outras cores de Mil em Rama, de Aquília, por favor me digam, porque eu super quero. Podíamos trocar aí sementes. As Mil em Rama são demais, elas vão ter esse porte assim de cobertura de solo e quando ela começa a florescer, então dá esse pendão bem grande com as florzinhas aqui em cima. A mais comum é essa branca, ela vai bem no meio de qualquer coisa, só ela é um pouco invasiva, tá? Então a gente sempre tem que ir controlando ela, porque senão ela vai indo para cima de outras coisas. Outra coisa branca que tem aqui, mas não tá florescendo agora, é a anêmona. A anêmona também de sombra e vai dar flores brancas. Eu não sou muito de cuidar assim as cores no jardim, mas aqui nessa zona eu quis fazer alguma coisa mais assim. A trombeteira que eu tenho aqui também é branca, várias coisas brancas. O jasmim que eu tenho aqui também é branco. Não sei onde é que eu deixei a minha tesoura, eu queria mostrar como se faz a poda de duas coisas hoje. Eu já encontrei ela. Um gladiolo nascendo do nada aqui no meio, não me lembro de ter plantado ela. Não sei se vocês são assim, às vezes vão fazer manutenção no jardim e pegam alguma coisa que não tem lugar e acabam tocando em outro lugar aleatório e depois vocês têm essas surpresas, né? Também já fiz lenha agora para os próximos meses, está secando ali em cima e aqui está minha tesoura. Bom, mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que agora as canas índicas ou achiras, não sei qual é o nome que vocês dão, começaram a florescer. Eu tenho poucas aqui no meu jardim porque as achiras não são tão boas com geada, tá? Então elas morrem, demoram bastante tempo para se recuperar e elas não se reproduzem tanto porque elas sofrem então na metade do ano, tá? Mas tem algumas espécies aqui em alguns lugares um pouquinho mais protegidos. Que nem essa daqui que eu consegui numa floricultura, me deram numa floricultura lá em Poço das Antas. Fiquei conversando com o casal o dia inteiro, a tarde inteira ali, e eles me deram essa. Olha que coisa mais linda, um vermelho incrível. Ali uns tomatinhos, nasceram sozinhos, deixei eles ali. Mas linda, linda, né? Ainda a gente vê digitalis pelo jardim. Digitalis é uma das plantas que eu mais amo. Então as canas índicas não são plantas que eu ponho muita atenção, assim, que eu não gasto dinheiro comprando, porque eu não sei se elas vão sobreviver. Mas esse ano, apesar de ter tido um inverno muito forte, elas vieram muito bem. Aqui tem uma outra de extrato um pouco mais mediano, super linda, se eu não me engano, essa é uma híbrida. Olha o tom de rosa dessa planta, muito linda. E ela tá ali escondida no meio de todos os das alocases, colocases, xantossomas. Então ela deve ter sobrevivido um pouquinho mais porque ficou ali no meio e a raiz não pegou tanto frio assim. Linda, né? E a outra variedade que terminou de florescer agora, mas eu tenho ela mais por causa das folhas, é essa variedade aqui, tô quase segura que é cana índica, né? Que ela é toda variegada. E aí ela dá um pendão muito mais alto, de 2,5 metros mais ou menos, com essas flores aqui, ó. É mais salmãozinho. Não sei se conseguem ver. Mas agora ela já terminou de florescer esse pendão e aqui vai sair outro. Tem uma coisa para falar para vocês. Porque a gente se apavora quando começa a ver uma folha comida, algum dano na nossa planta, né? Só que a gente tem que ter uma consciência que esses animais que estão se alimentando dessas plantas depois vão se transformar nos nossos polinizadores. Então não é bom eliminar todos eles. E aqui é o claro exemplo disso. As folhas são lindas, 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 né? Mas faz uns 3 dias que eu comecei a ver isso. Tá toda comida, né? Eu tinha visto onde é que tinha uma, eu ia mostrar pra vocês, já perdi. Mas são umas rugas, umas larvas de borboleta
gigantérrimas que fazem isso, mas eu acabei deixando elas, porque depois elas vão se transformar em borboleta e eu também não sei em qual borboleta vai ser. Ai, gente, eu vi ontem, pensei eu vou deixar para filmar e agora ela desapareceu. Ou um bicho comeu, ou ela virou pupa e eu não vi. E eu não sei onde é que foi. Que pena. Mas eram umas rugas muito grandes, muito grandes. Então, se a gente está fazendo um jardim para polinizadores, a gente tem que saber aguentar essa fase de larva que vai deteriorar um pouco as nossas folhagens. A maioria delas são específicas para cada planta, tá? Então, muitas vezes uma borboleta vai se alimentar somente de uma planta. Então, é muito importante que a gente não tente realocar elas, tá? Porque elas provavelmente não vão conseguir se alimentar de outras plantas, somente naquelas que elas estão. Se vocês têm mais da mesma em um local um pouco mais afastado do seu jardim, aí beleza, mas não tentem colocar em outra espécie, tá? Pegar a tesoura. Acho que achei. Então, a maioria das vezes, para encontrar elas vão fazer rolinhos assim, ó. E se a gente abre o rolinho, não tem nada. Ah, não era. Mas elas sempre vão estar em rolinhos assim nas folhas, tá? Tá, mas depois de duas coisas que eu queria mostrar, tantas aves que já se foram, a ruga que já se foi, vamos ver alguma coisa na prática então, de verdade para vocês. Bom, olha que lindas gálveras, né? Bom, mas o intuito agora dessa parte do vídeo vai ser mostrar como fazer a poda das rosas, tá? A poda das rosas, não sei como é que não tem gente mais que fala sobre isso, né? Mas a maioria das rosas vai ter folhas, então, compostas, né? Todas elas vão ter, né? Mas que nem a gente vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E quanto mais madura a gente tiver as ramas, a gente vai ver mais ainda, ó. Ó, esse daqui tem 7, ó. 7 também, tá? E quando a gente vai chegando perto das flores, a gente vai ter isso, ó. Folhas, às vezes, simples e às vezes com 3 lóbulos, tá? Quando a gente vê que uma flor passou, ó, aqui a gente tem uma flor que passou. Então, a gente tem que eliminar ela para ter mais floração. Mas se a gente cortar ela aqui, ó, a gente ainda vai ter essas folhas com 3, ó, 3 lóbulos, tá? E aqui embaixo a gente já começa a ter 5, tá? Algumas vezes a gente consegue voltar para ter 7. Nesse caso, a gente teria que cortar essa rama grande aqui embaixo, mas não é o que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer para estimular mais flor é cortar ela aqui e voltar para onde ela tem mais lóbulos, tá? Então, aqui, ó, novamente, uma flor passada, uma folha com 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos, 5 lóbulos. Então, vamos cortar ela ali embaixo, tá? Olha aqui, de novo, rosa, 3 lóbulos, 3 lóbulos. E aqui já começamos a ter 7 de novo. Então, a gente vai vir aqui, cortar e aqui a gente vai ter uma nova floração. É muito importante vocês saberem disso, porque se a gente não eliminar corretamente as flores, elas vão começar a produzir cada vez menos. Que é fácil porque a gente já tem, então, uma flor saindo que a gente não quer eliminar. Ó, aqui a gente tem um galinho que tem que eliminar. Aqui a gente tem 3 lóbulos, aqui embaixo a gente já tem 5. Então a gente vai vir eliminar esse também. Ó, aqui a gente tem 7, ó, perfeito. Então, eliminar essas que tem folhas trilobadas e o que restou então foram folhas com 6, 7 lóbulos, tá? Assim fica perfeito. Vamos ver outra espécie de rosa aqui. Tem essas rosas brancas. Eu podei faz pouco tempo, então elas não estão com muita flor passada para mostrar para vocês, tá? Mas aqui a gente tem outra.
Então, se a gente ver essa variedade, vai ter 5 lóbulos, tá? E se a gente chega perto das flores, a gente tem 3, tá? Então, a gente tem que cortar lá pra frente novamente. Essa daqui já tá sem folhas aqui nessa parte, né? Mas então eu vou deixar 2 nós e vou cortar aqui. Então eu vou ter 2 nós para se desenvolver e ficar mais arbustiva. Aqui novamente, deixar 2 nós e deixar 2 nós, tá? Mas se a gente tem que nem um galho assim, né? Que tá tupido, a gente pode ver pelas folhas. É incrível, né? Quando quer mostrar as coisas, hoje é o dia, né? Tô querendo mostrar, aí não tem nenhum exemplo, né? E nessas arbustivas também a maioria das vezes funciona. Obviamente não vou cortar essa, porque não tá passada, né? Tá bonita. Mas se a gente vê a primeira folha, 3 lóbulos, e a próxima já tem 6, tá? Então a gente cortaria essa parte fora com essa folhinha de 3 e deixaríamos ela ali, tá? Esse é o normal de fazer a poda, então, durante toda a temporada de verão, para que ela continue produzindo mais flores. Mas já por junho, essas de porte arbustivo, a gente vai cortar ela por junho, então deixando só 2 nós, a ras do chão quase, deixando 2 nós, para que assim ela se revitalize por completo, tá? Mas nessa temporada de primavera a outono, nós vamos começar a cortar, então, utilizando esse método das folhas. Que novamente, nessa outra variedade, temos um cacho, seria dessa lilás, né? A primeira folha aqui, 3 lóbulos, a segunda folha ainda meio estranha, e depois a gente já tem as folhas com 7 lóbulos. Então a gente vai voltar onde ela já tem 7, cortar ela e ela vai dar outra floração. Por que as minhas rosas todas dão flores bem perto do tronco? Porque eu sempre faço isso de ir voltando, então fica uma planta mais compacta, ela não precisa desenvolver aquelas ramas muito grandes para produzir poucas flores, tá? Todas as minhas rosas, elas produzem bem perto do tronco principal, porque eu vou cortando, ó. Aqui dá para ver também, ó, que eu tinha cortado aqui uma floração, voltei e ela já produziu outra. Depois eu vou voltar aqui de novo, provavelmente ela vai abrir 2 ramas e vai produzir mais 2 flores. E assim eu vou voltando, tá? Isso é muito importante para manter então o formato das nossas rosas, não importa se arbustivas ou trepadeiras. Olha que coisa mais linda e o cheiro que ela tem, incrível. E também outras que estão florescendo, algumas recém estão começando, outras já estão terminando. A primeira fase são as budleias, tá? Não é uma planta tão comum no Brasil, mas eu vou ensinar porque algumas pessoas têm e prontamente eu vou começar a vender elas também, tá? Então assim vocês já vão saber como fazer a manutenção dela. Essa daqui é uma fúcsia, que vocês podem ver que já não restou mais nenhuma flor, tá? Estão todas secas, mas essa era a cor dela, tá? Ou também chamada arbusto de borboleta, tá? É uma planta muito bonita. E o que a gente vai fazer é tentar manter ela compacta do jeito que ela tá, tá? Porque eu não tenho tanto espaço assim, então eu quero ter uma de cada exemplar e manter ela mais ou menos no mesmo tamanho. Essa daqui não é a tesoura ideal, mas o que a gente vai fazer? A gente vai ter então um crescimento no qual ela vai sair da rama principal, vai se desenvolver e na ponta ela vai desenvolver as flores. Novamente minha câmera não quer focar, né? Então o que a gente vai fazer? Se eu cortar só a flor aqui, a gente vai ter cada vez uma planta maior, então depois ela vai ficar num tamanho desproporcional e a gente não vai conseguir fazer a manutenção bem ou vai ter que fazer algo muito drástico para manter o tamanho. Então o que eu vou fazer é vir até onde está o galho estrutural dela e vou deixar só uma bifurcação, tá? Então se eu fizer isso com todas elas, cortar esse aqui também.
Ó, eu vou ir diminuindo o tamanho dela, já vou ter renovado. A gente já vê que já tem brote se desenvolvendo, então rapidamente ela já vai ter flores. Vou mostrar aqui no canal que daqui a 1, 2 semanas eu já vou ter algumas flores nela, tá? É muito rápido se a gente faz isso. Se a gente deixasse essas flores aqui, ela ia demorar muito mais tempo para se desenvolver, tá? E quando a gente tem algumas ramas que estão muito grandes, que nem essa daqui, ó. Ela tá saindo muito para fora e eu não quero isso porque eu transito nessa área. O que eu vou fazer? Vou voltar o mais para dentro possível, encontrar uma gema e vou cortar ali, tá? E assim ela vai começar a desenvolver mais ramas ainda, tá? Então, sempre ir voltando e assim a gente vai ter um arbusto controlado. E essas flores que já passaram, elas não são esteticamente bonitas, né? Então é bom a gente ir eliminando para não parecer que o jardim já tá passando a temporada, tá? Vou cortar tudo aqui para mostrar como vai ficar para vocês. Então, obviamente, tem que limpar o chão, né? Mas é assim que fica o arbusto. Ele parece muito mais fresco, né? Sem essas flores todas passadas, né? E assim ele vai criar rapidamente mais flores, porque ficaram esses galinhos então que vão produzir novas flores. As flores se dão então nos crescimentos de primeiro ano. Assim a gente vai conseguir prolongar a floração dela até o outono, tá? Isso é muito importante. Igual todas as plantas, né, de flor, a gente sempre tem que ir eliminando as cabeças florais. Ó, se a gente cortar as sempre vivas também aqui em cima, essa parte, esse tronquinho aqui, vai ficar seco e vai ficar feio. Então também a gente vai voltar em uma intersecção, não sei se vocês conseguem ver, e cortar ali embaixo. Dessa forma a planta vai parecer assim mais viva, não vai ter esses pedaços então de tronquinhos secos. Tá uma maravilha isso daqui, né? Lindas, né? E tem outra planta que deu a primeira flor agora e fiquei muito feliz porque eu acho ela uma planta que se destaca. E depois, mais pro final da temporada, ela vai estar um arbusto gigante, gigante de flores. Mas a cor dela é incrível e também a sensação de veludo que ela tem, tanto no tala principal como nas flores, eu acho genial. Seria a Titônia, ou também conhecida como girassol mexicano. Olha a cor dessa folha. E se a gente toca aqui, a base é igual ao veludo. É uma planta muito linda, muito ornamental, muito boa para todos os polinizadores. Super recomendo também, tá? Ela vai ficar alta como um girassol, até um pouquinho mais, e depois ela vai estar completamente vermelha. E isso é outra coisa, já falei das rugas, né? E olha só os pulgões aqui nessa planta. Eu vou exterminar eles? Obviamente que não. Por quê? Porque quando a gente tem pulgões, a gente vai ter uma população saudável de depredadores também, de predadores, como aqui a joaninha, a mariquita, tem muitos nomes para esse besouro, tá? Ela vai se alimentar dessas populações. Se a gente sempre tiver populações de pulgões no nosso jardim, a gente sempre vai ter esses insetos beneficiosos, tá? Se a gente elimina eles por completo, quando sim a gente tiver algum problema de pulgões, a gente não vai ter nenhum animal para nos ajudar. E a gente vai ter que recorrer então a venenos artificiais ou esperar muito mais tempo para que eles cheguem no nosso jardim e assim as plantas vão sofrer muito mais, tá? Então não se apavorem quando chega um inseto no seu jardim que está se alimentando das suas plantas, porque se vocês deixarem tempo suficiente essas populações crescer, vai aparecer sírfidos, vai aparecer as mariquitas, crisopas e vários outros insetos reguladores dessas pragas, tá? Então não eliminem, dê o tempo para que a natureza consiga equilibrar novamente o ecossistema. E isso eu vi muito marcante nas minhas rudbeckias do outro lado do jardim. Elas estavam assim muito cheias de pulgão. No outro dia eu cheguei lá e tinha muita joaninha, muita, mas muita mesmo. Incrível. Então
A natureza, ela consegue se regular se a gente dá um passo para trás e deixa que ela tenha o tempo de conseguir fazer esses trabalhos, tá? Acho isso muito interessante. Muito mais interessante que ter um jardim pristino é ver toda a atividade que ocorre nele. Não sei se tem alguma coisa mais que eu queria mostrar para vocês. Agora eu não me lembro. Essa rosa também, né? Tá linda, linda, né? Acho que eu já tinha mostrado para vocês, né? Ah, gente, e para vocês que estão comprando sementes, logo eu vou disponibilizar então a monarda, que tá todo mundo me perguntando o que é aquela flor meio rosada na tua horta. Olha só que coisa mais linda esses pompons de monarda. E aqui tem algo muito interessante, porque tem uma espécie de mamangava que tá vindo nela que eu nunca tinha visto no meu jardim. E agora com essa espécie de planta, essa mamangava começou a vir aqui. Parece que é uma fêmea de uma mamangava carpinteira, tá? Agora ela não tá aqui, mas um dia eu vou filmar para mostrar para vocês. Mas olha que coisa linda, ela já tá umas 3 semanas florida e recém vai começar a dar um pouquinho de semente. Mas é demais, é demais. Muito tolerante à seca, a calor, tá? Então vai dar muito bem em todo o Brasil. E também o que perguntaram esses dias foi que flor era essa que eu tinha mostrado no outro vídeo. Isso daqui é um alho macho ou alho elefante, que é uma planta muito ornamental, usada como ornamental em vários lugares do mundo, mas que também a gente vai poder comer, tá? Eu também vou ter alguns bulbos disponíveis dela. Olha que linda, dá então esse talo de mais ou menos 1 metro com essa flor em pompom, que é muito boa para abelhas, tá? Então, se vocês querem também podem entrar lá no grupo e eu vou disponibilizar logo para vocês, tá? Ela não tem cheiro de alho assim, somente se a gente apertar ela, tá? Então dá para usar ela perto de casa, não vai ter nenhum problema. Então são essas algumas coisinhas que eu queria trazer para vocês. Infelizmente não tivemos sorte com os passarinhos, mas isso mostra também, né, que a gente tem que saber, né, como são os ciclos da natureza. Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente consegue o que a gente quer, né? Mas igual, né, assim é a natureza e a gente desfruta vendo todos esses processos. Esses dias choveu, olha só como é que ficaram minhas rudbeckias. Começaram a tudo pender para frente. Mas olha que lindo esse mar de amarelo com preto. Lindo, né, gente? Quando começa a pegar o sol, as abelhas aproveitam bastante. E quem de vocês já conhecia o aspargo, como ele cresce? Olha só, eu sempre tô colhendo aspargos. Olha só, a gente vem aqui, quebra ele na base e esse é o aspargo que a gente vai comer. Esse tá bem fininho, né? Mas que nem esse daqui, tá muito melhor. Esse já tá um pouco mais fibroso, né? Mas aí a gente pode comer mais a pontinha. E aqui tá o aspargo. E às vezes eu venho e como ele cru também. Muito gostoso e muito saudável. Bom, gente, era isso para essa semana. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem que eu fale sobre alguma coisa mais aqui do jardim, algumas dúvidas que vocês têm, é só comentar aqui embaixo também. E também se inscrevam no canal pra gente crescer cada vez mais. Era isso para essa semana então e até a próxima. Tchau!